Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cantinho Família. Te convido a acompanhar mais um vídeo de rotina de produção, rotina das nossas encomendas desse último final de semana do mês de maio. Esse vídeo começa já com as encomendas que a gente produziu na quarta-feira. Essa receita aí de brigadeiro que eu estava fazendo era para encomenda do bolo que eu tinha para entregar na quinta. Então eu comecei fazendo aí o recheio de brigadeiro e depois eu fui fazer o recheio de creme. Eram 2 bolos de 17 centímetros, um de brigadeiro com morango e o outro de creme de abacaxi com creme de coco. Deixei então ali os recheios prontos e depois, no fim da tarde, eu comecei a montagem desses bolos. Um bolo então, como eu falei, de brigadeiro com morango. E por aqui a caixinha do morango subiu novamente. Nós pagamos nesse fim de semana R$15 a caixinha. Foram feitos 3 bolos com morango. Esse pequenininho aí de 17 centímetros e mais 2 retangulares do tamanho menor que a gente faz. Os 3 com morango, e a gente comprou para fazer esses 3 bolos aí que eram pequenos, 6 caixinhas de morango, para poder conseguir rechear e separar alguns para fazer decoração depois. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dos vídeos com as receitas já que eu tenho gravadas aqui no canal de recheios e também de docinhos. Logo depois eu fui fazer o recheio, então, melhor, fui fazer a montagem do bolo de creme de coco com creme de abacaxi. Esse bolo pequeno, para fazer uma receita de creme, eu uso uma receita de apenas 1 xícara de leite e acaba sobrando. Então, nesse caso aqui, para as 3 camadas, eu fiz uma receita de 1 xícara de creme de abacaxi e depois a outra receita de 1 xícara de creme de coco. O que sobrou, então, um pouquinho de cada uma das partes, eu juntei e recheei a terceira parte para não ter desperdício de recheio, né? Porque se eu fizesse 3 receitas, certamente ia sobrar um pouquinho de cada uma, eu teria muito desperdício. Então, dessa forma, é a forma que eu encontrei para conseguir rechear bolos pequenos desse jeito aí, sem desperdício. E o bolo de abacaxi, que era para quinta-feira, às 3 horas da tarde, eu já deixei prontinho de manhã. E depois, no fim do dia, eu cobri esse bolo de morango. E para decoração desse bolo, eu fiz ali a lateral com o pincel. Depois, na parte superior, eu vim com o bico 1M, fiz as rosetinhas ali em toda a quina do bolo. E depois eu coloquei o granulado. Como o recheio era de brigadeiro, eu coloquei o granulado para fazer um detalhe mais colorido para esse bolo. Coloquei no centro e coloquei também ali fazendo um barrado ali no rodapé do meu bolo. E aí então eu finalizei com os morangos e o bolinho ficou assim. E como nesse final de semana nós tínhamos também bastante docinho, nós fizemos uma produção também de massas de doce. Era um total de 700 unidades, sendo 50 brigadeiros gourmet de chocolate ao leite, 50 gourmet de chocolate branco, 300 brigadeiro tradicional, 150 ninho com Nutella e 150 casadinho. Como então a quantidade de doces do mesmo tipo, né, do mesmo sabor era grande, a encomenda sempre é feita na panela mexedora. Nessa panela a gente costuma fazer receitas com 6 latas de leite condensado para 3 caixinhas de creme de leite. Essa quantidade rende em torno de 150 brigadeiros. Outros doces acaba rendendo um pouquinho menos, rende na faixa de 140 a 145 doces mais ou menos. E toda essa produção de massa que a gente tinha para fazer os docinhos, a minha mãe faz tudo sozinha. Durante o dia ela já faz todas as massas e depois a gente ainda vai porcionar, já deixa tudo pesadinho, tudo pré-enrolado para facilitar depois no dia de entregar o docinho, né? Para facilitar a finalização da encomenda. Essa panela ela estava fazendo à tarde, depois que eu cheguei do serviço, então eu consegui gravar. Sempre na chama maior do fogão, ou o fogo mais alto, e a velocidade máxima a gente coloca para fazer o brigadeiro. Em torno de 22 a 23 minutos mais ou menos é o tempo que demora para fazer essa panela de brigadeiro com 6 latas de leite condensado.
Aqui então ela já finalizou e agora ela já deixa ali, olha, os saquinhos que a gente usa, aquele saquinho de congelar alimento, ela coloca ali no tapuerzinho, na caneca e depois ela já vira o docinho direto, separando em 2 porções. Agora esse doce fica aqui descansando, esfriando, para depois a gente porcionar. Essas 2 panelas dá em torno de 300 doces. Sexta-feira, então, 26 de maio, vou dar uma checada no que a gente tinha que produzir de recheio. Aqui nós tínhamos 6 bolos para fazer para o sábado. Então comecei aqui adiantando o recheio trufado de maracujá. Era um bolo todinho com esse recheio. E aí, um dos bolos, que era o bolo do buffet de brigadeiro, eu já tinha montado ele no dia anterior. Na quinta-feira à noite eu já aproveitei para adiantar um bolo, porque era muita coisa para fazer na sexta-feira, para não ficar tão corrido, já aproveitei para adiantar esse bolo então. Aí eu já fiz também o recheio de brigadeiro branco e no fim da tarde, quando cheguei do serviço, já comecei a montagem dos bolos. Comecei por esse primeiro bolo aí, que era o bolo trufado de maracujá. Era o bolo todinho nesse sabor de recheio. Esse era um bolo pequeno que a gente vende para 40, 45 fatias. Essa receita do recheio de trufado de maracujá eu ainda não tenho aqui no canal, mas nesse fim de semana agora de junho eu já tenho uma encomenda, vai ser um bolo de leite ninho com maracujá e eu vou aproveitar e eu já gravo para compartilhar com vocês a receita desse recheio. E para rechear esse bolo todinho de maracujá, eu utilizei 2 receitas inteiras e depois uma terceira receita com 3/4 da receita para conseguir fazer o bolo todinho. Deu mais ou menos 1 quilo de chocolate branco para fazer esse bolo. Primeiro bolo finalizado, fui montar o bolo 2, que era um bolo pequeno também, massa de chocolate, recheio de leite ninho com mousse de chocolate. E para umedecer os bolos, eu sempre uso a calda básica de água com leite condensado. Esse bolo, ele foi decorado, a cliente mandou a foto, né, de como ela queria a decoração. Foi o tema de príncipe, então ela pediu para que fosse feito com alguns detalhes em azul claro. Finalizado então esse segundo bolo, fui montar o terceiro, que era um bolo com bombom ouro branco. Esse bolo é o tamanho de 20 a 25 fatias. É o bolo menor retangular que a gente faz. Finalizado o bolo de bombom, fui montar o bolo 4, que era o bolo de brigadeiro branco com morango. E eu já tenho aqui no canal esse mesmo sabor de bolo de brigadeiro branco com morango, só que um bolo no tamanho maior, um bolo de 60 fatias, que eu vou deixar o link também na descrição do vídeo.
Para rechear esse bolinho aí do tamanho menor, eu utilizo 1,5 receitas da receita do recheio de brigadeiro branco. E a massa para esse tamanho de forma aí, né, para esse bolinho menor, eu também já tenho receita aqui no canal e ela tá no vídeo do bolo de leite ninho com bicho de pé e morango. Isso também vai estar na descrição do vídeo, o link para essa receita. E o quinto e último bolo do dia era o bolo de doce de leite, também com morango. E essa receita aqui do doce de leite, eu já tenho ela gravada em vários vídeos aqui no canal também. E o nosso dia finalizou assim, com 5 bolos montados e mais o outro bolinho que já estava adiantado, que é esse aí de brigadeiro que eu já tinha feito no dia anterior. No sábado, nosso dia começou bem cedinho. A encomenda dos 700 doces era para 7 horas da manhã. Então, bem cedinho, a gente já começou a enrolar os docinhos, a finalizar a encomenda. E como eu falei anteriormente, a gente já deixa esse docinho todo pesado, todo porcionado certinho e pré-enrolado. Já identificado o nome do cliente, para depois, no dia da entrega, a gente finalizar. E aí, né, nesse momento aí de manhãzinha, nós estávamos as 3 trabalhando nessa encomenda dos docinhos. Aos sábados eu não trabalho fora, então aos sábados eu fico ajudando a minha mãe desde cedinho. E a minha irmã, ela trabalha fora, então de manhãzinha ela ajuda ainda antes de ir para o trabalho. Finalizamos os 300 brigadeiros, aí a gente foi fazer os 150 ninho com Nutella. Essa encomenda foi para uma escola. Eles iam fazer a venda desses doces para a comissão de formatura. E aí aqui, olha, nós já tínhamos finalizados também os 150 ninho com Nutella. Depois eu vim fazendo ali o furinho central para rechear e colocar a Nutella. E tem 2 coisas que eu tenho tentado, mas ainda não consegui. Uma delas é passar o docinho pela peneira para tirar o excesso do leite em pó, aqui no caso, né? Eu já tentei várias vezes e eu não consegui. Acaba saindo muito do leite em pó e o docinho fica feio, fica todo marcado. Tira completamente o leite em pó quando eu passo o docinho pela peneira. Não consegui ainda achar um termo assim, um meio termo, né? Ou ele não tira nada, ou ele tira tudo e acaba não ficando legal. Não sei se alguém já faz dessa forma, se puder me dar uma dica de como eu tenho que fazer, se tem que chacoalhar muito, se tem que chacoalhar pouco, ou se tem que ser uma peneira com a trama mais fechadinha, enfim, eu não sei, eu sei que não dá certo. E outra coisa que eu não consigo é colocar a Nutella
fazendo a pitanga. Também não dá certo. Já tentei com a Nutella em temperatura ambiente, com a Nutella um pouco mais gelada e eu não consigo também. Então a gente sempre faz o docinho de ninho com Nutella desse jeito aí. Faz o furinho, recheia e depois só deixa ele dessa forma como vocês viram aí no vídeo. Enquanto isso, minha mãe já foi enrolando o casadinho. Eram mais 150 casadinhos para essa encomenda dos 600 doces. E nós conseguimos finalizar 6h49 da manhã. Ainda com 10 minutinhos quase de antecedência, os 600 docinhos já estavam aqui prontinhos e encaixotados. Encomenda finalizada, vamos olhar a agenda para ver o que tinha a ser produzido então para as encomendas do domingo do dia 28. Nós tínhamos 5 bolos, eram todos bolos pequenos, só um bolo maior, um bolo médio, então minha mãe foi fazer a massa e eu fui fazer os recheios. Esse primeiro recheio que eu tô fazendo aí era o recheio de leite ninho, um recheio cremoso de leite ninho, que ele ia ser utilizado para fazer o bolo de leite ninho com frutas vermelhas. E esse é o ponto do recheio, ele fica um recheio bem consistente. Finalizado esse primeiro recheio de panela, a minha mãe já estava no segundo bolo. Essa era uma massa de chocolate para fazer o bolo médio. E enquanto minha mãe dava continuidade aí à produção das massas, eu parei para poder fazer a decoração desse bolo. Esse era o bolo trufado de maracujá que a cliente tinha encomendado para as 10 horas da manhã. Então, eu fiz ele da forma bem simples, como eu faço sempre, ela não pediu nada de especial e eu não coloquei maracujá em cima do bolo, porque para fazer esse bolo todinho eu já tinha utilizado 9 maracujás e fazer geleia para colocar em cima dele ia ficar muito mais caro ainda. Então, eu finalizei com as raspas de chocolate, utilizei aí o bico folha, 113 na lateral, depois o acabamento bico 22 e ele ficou dessa forma aqui. Em seguida, eu já fiz também os outros 2 bolinhos, aliás, eu fiz mais 3 bolos. Esse daí, que era o de doce de leite, eu achei melhor fazer uma blindagem de chocolate. Pode ver que por baixo ali do chantilly tá meio escurinho, porque eu fiz uma blindagem de ganache. A cliente, esse bolo era para um aniversário surpresa e eu não sabia se ela ia levar para algum lugar, enfim. Como era um bolo com morango, eu preferi fazer essa blindagem para ter certeza, né, e ter mais segurança para transportar esse bolo. Fiz também a lateral com o bico folha e depois eu finalizei com o bico 22, coloquei a raspa de chocolate e o morango para decorar. Esse bolo era para o meio-dia. Depois eu já fiz também o bolo de brigadeiro branco com morango, que a cliente escolheu cobertura de brigadeiro. Esse bolo era também para 1h da tarde. E o bolinho finalizado ficou assim. Colocamos as raspas de chocolate branco e chocolate preto, porque o recheio era de brigadeiro branco. Depois eu já aproveitei e fiz também esse bolo, que era o bolo de bombom ouro branco, e a cobertura também era de brigadeiro. Então já deixei ele pronto também. Esse bolo era da mesma cliente do bolo de doce de leite, ela encomendou 2 bolos.
E aí nós finalizamos então com a cobertura de brigadeiro, raspas de chocolate e os bombons ouro branco por cima. Finalizada essa primeira etapa das entregas até o meio-dia, eu fui fazer então a geleia de frutas vermelhas. Tenho ali na panela framboesa, morango e também amora. Enquanto a geleia ficava pronta, eu já fiz o bolo do buffet, que era o bolo de brigadeiro que eu tinha feito já adiantado ele no dia anterior. Esse bolo então eu já finalizei e meu pai saiu para entrega, porque a gente precisava de espaço na geladeira para continuar depois a montagem dos outros bolos. Esse primeiro bolo que eu estou montando aí é o bolo de 2 amores, era o bolo do buffet também do domingo. E esse bolo a gente fez a massa errada, fez uma massa pequena, por isso depois ali que eu estou cortando o excesso, eu precisei recortar para poder montar no tamanho mini. Esse segundo bolo que eu fui montar era o bolo de abacaxi. E logo depois, o terceiro bolo a ser montado foi o bolo de leite ninho com recheio de alpino. Esse era um bolo de 20 centímetros de diâmetro e a decoração desse bolo foi com papel arroz. Demos uma paradinha depois então aqui na produção para fazer a encomenda das 5 horas da tarde, que eram os 100 docinhos gourmet. Esse daí era o docinho gourmet de chocolate branco. Eram 100 unidades, né? 50 de cada. E depois também já fizemos o docinho de brigadeiro gourmet de chocolate ao leite. E a encomenda desses docinhos aí tinha também o bolo, aquele bolo que eu citei no começo do vídeo com os detalhes em azul. Então eu ajudei minha mãe aqui um pouquinho no processo, né, de enrolar os docinhos, e aí eu já fui decorar o bolo dela junto com esses docinhos. E esse então era o bolo que ia junto com os docinhos, era o bolo de leite ninho com mousse de chocolate. Fiz aqui o bolo todo branquinho primeiramente e depois os detalhes foram feitos em azul. Utilizei o mesmo bico 113 na lateral e na parte superior eu deixei o bolo bem alisado e depois eu fiz os quadriculados ali, os losango, né, conforme a cliente mandou a foto que ela queria. Finalizei com o bico 22. Na parte de baixo coloquei ali as conchinhas. E depois a minha mãe veio colocando ali essas bolinhas douradas para combinar com a foto que ela tinha mandado. Na foto de inspiração que ela mandou, essas bolinhas eram de chocolate, mas como ela ia colocar uma coroa dourada em cima, eu substituí então pelas bolinhas douradas. E aí eu fui rechear o próximo bolo. Esse bolo era todinho de leite ninho.
E depois eu fui montar o quinto e último bolo do dia, que era o bolo de leite ninho com frutas vermelhas. Esse era o recheio que eu fiz lá na panela, né? Um recheio de creme de leite ninho com a geleia de frutas vermelhas. Um bolo de 20 centímetros de diâmetro, e esse recheio, como fica bem consistente, eu uso ele mesmo para fazer a contenção ali da geleia. Finalizadas então as encomendas do dia, 4h54 da tarde, a louça já estava toda lavadinha. Enquanto eu fui fazendo a montagem dos bolos, a minha mãe já deu um jeito em toda essa louça. E aí depois a gente já aproveitou para deixar tudo limpinho, lavar esse chão também porque ele já estava bem sujo, para que no domingo a gente ficasse apenas com as decorações dos bolos. Domingo, então, eu comecei por esse bolo aí. As encomendas eram todas a partir das 11 horas da manhã, mas ainda assim, então, eu acordei bem cedinho para deixar tudo pronto e facilitar depois só entregar os bolos. Esse era o bolo de abacaxi, que eu finalizei com o abacaxi cozido na parte superior. Depois eu fui fazer o bolo de frutas vermelhas, né, com o leite ninho. Também fiz uma decoração bem simplesinha nele. Passei aí o chantilly pela lateral. Depois eu alisei e passei o pincel de silicone para fazer a textura. Passei o pincel também na parte superior e depois eu deixei a quina dele imperfeita e vim pintando ali para dar um acabamentozinho nessa beiradinha da quina, né? Eu utilizei o Rosé Gold, o pó de decoração Rosé Gold. Fiz também ali um acabamentinho ali, um detalhe com o pincel e finalizamos com os morangos. Ficou faltando morango nesse bolo, na minha opinião, porque os morangos realmente não estavam bons e aí eu só utilizei então esses morangos pequenos. Depois, o próximo bolo era o bolo com papel arroz, que a cliente trouxe aí esse papel do Palmeiras gigante para colocar nesse bolo de 20 centímetros. Aqui na cidade não são todas as lojas que trabalham com papel arroz e as que trabalham estão utilizando somente esse papel grande. Então tá ficando difícil fazer bolo com papel arroz, dependendo do tema. Se o bolo for pequeno, não dá para encaixar o desenho. Finalizei aqui esse bolo também com o pincel de silicone na lateral. E depois o acabamento, eu utilizei o corante verde da Aircolor e o bico 22. E o bolinho ficou assim, apesar de grande, eu consegui, eu acho que preservar bem o nome ali do Palmeiras e o logo. Depois eu já fiz o bolo do buffet, aproveitei para não ter desperdício de chantilly, utilizei ali o chantilly verde e um pouquinho do chantilly azul que tinha sobrado do dia anterior, fiz os acabamentozinhos ali para não ter desperdício. O chantilly tá muito caro, nossa senhora. E aí eu fui fazer o quinto e último bolo do dia, que era o bolo de leite ninho. A cliente optou por esse prato aí, por essa bandeja que vem com tampa. E eu fiz a decoração dele bem simples também, com o bico na lateral 113, acabamento bico 22. E aí eu pus as raspas de chocolate e a cereja para finalizar o bolo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo da nossa rotina, né? Desse último final de semana. Eu espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar essa nossa rotina. Vou deixar, mais uma vez, né? Falando os vídeos que eu já tenho aqui com receitas de massa, recheio, docinho
Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, por estar aqui comigo. Se gostou, não esquece de se inscrever, deixar seu like e até o próximo vídeo.